Muito bem, falando sobre Jesus, o livro de Marcos é muito assim pedagógico, porque ele nos mostra Jesus fazendo algumas atitudes assim maravilhosas. Ele sabia sair assim, das armadilhas dos fariseus, porque ele era uma luz. E onde a luz chega, ilumina e a sujeira é vista de imediato. Uma empregada que era empregada do hotel, o supervisor olhou e disse: "Escuta, você não está limpando os quartos direito? Estou percebendo que tem muita coisa, tem muita sujeira em alguns cantos, embaixo do tapete." A moça disse: "Se o sol não bater direto no quarto, ninguém vai perceber a sujeira." O supervisor disse: "Então você é sabidinha. Se o sol não mostrar então a sujeira, está tudo bem. Moça, limpe tudo direitinho." Esse é o nosso combinado. Quando Jesus chegava, a luz que ele emitia fazia assim os pecados serem revelados. No caso da mulher que foi pega em adultério, foi levada perante Jesus e perguntaram: "O senhor pode dizer se vamos apedrejar essa mulher ou não?" Moisés mandou apedrejar. E o senhor o que diz? Jesus se agachou e começou a escrever na areia. E eles começaram a olhar aquilo e cada um saiu. Jesus disse: "Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra." Jesus Cristo tinha uma sabedoria espiritual, uma inteligência emocional muito grande para se livrar das armadilhas dos fariseus. Então a pergunta número 3 diz assim: no templo, com que pergunta os líderes religiosos quiseram assim vetar Jesus? Eles souberam que Jesus havia feito uma limpeza no templo. Expulsou os vendedores de ovelha, os cambistas que trocavam assim dinheiro do povo pela moeda do templo, que vendiam também animais para que somente aqueles servissem. Jesus expulsou todo mundo, fez uma limpeza geral. Quando Jesus terminou, já era de noite e eles foram para Betânia. Mas Jesus foi comentado na roda dos fariseus. E quando chegou no dia seguinte, essa é a pergunta. Jesus foi no templo outra vez. E eles então cercaram Jesus e tentaram vetar Jesus, ou colocar Jesus numa armadilha. A pergunta é: no templo, com que pergunta os fariseus tentaram envolver Jesus? Marcos 11, 27. E Jesus tornou a Jerusalém. E andando ele pelo templo, os principais dos sacerdotes, os escribas e os anciãos e os fariseus, olha, é uma turma grande, hein? Se aproximaram dele, com certeza o cercaram, e lhe disseram: "Com que autoridade fazes tu essas coisas? Quem te deu autoridade para você fazer o que você está fazendo?" Verso 29, Jesus respondendo disse-lhes: "Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês também. Respondei-me, então eu darei a resposta à vossa pergunta." A pergunta é: o batismo de João era de Deus ou dos homens? Respondei-me. Verso 31, e eles arrazoavam entre si, dizendo: "Se dissermos que é do céu," Jesus vai dizer: "então por que não crestes nele? Se dissermos que é dos homens, temos que temer o povo, porque o povo considerava João um verdadeiro profeta." Verso 33, e respondendo os fariseus e os sacerdotes disseram a Jesus: "Nós não sabemos." E Jesus então disse: "Também, se vocês não sabem, não querem dizer, também eu não vou dizer com que autoridade faço essas coisas." Então a pergunta é: no templo, com que pergunta os fariseus tentaram vetar Jesus? A pergunta foi: com que autoridade faz essas coisas? E a explicação é: Jesus enxergou a armadilha que os líderes estavam querendo assim colocá-lo para que ele pudesse assim ser pego e de repente ser até expulso do templo. Jesus então foi muito sábio. Ele pensou: se eu disser que minha autoridade vem do céu, eles com certeza vão dizer: "Que do céu, coisa nenhuma, você é filho do carpinteiro, seus irmãos estão aqui, você está brincando, você está delirando." Se Jesus dissesse que era dos homens, os fariseus e os sacerdotes iam cair em cima dele dizendo: "Quem pensa você que você é? Você não é levita, você não é sacerdote, com que autoridade você entra no templo e expulsa todo mundo? Você não é levita para estar cuidando do templo, você não é sacerdote." Então Jesus disse: "Eu não vou dizer com que autoridade eu faço essas coisas." E eles então ficaram chateados. Então vem a segunda pergunta: diante da falta de resposta dos fariseus, ou dos líderes, que parábola Jesus contou? Marcos 12, de 1 a 12, diz assim: "E começou Jesus a falar-lhes por parábolas, todo mundo ouvindo. E Jesus disse: um homem plantou uma vinha, cercou-a de um valado, fundou nela um lagar, edificou uma torre alta e arrendou a uns lavradores, e partiu para fora da terra.
Chegando o tempo da colheita, mandou um servo para que recebesse dos lavradores o fruto da vinha, o combinado. Mas esses lavradores, apoderando-se desse servo, feriram e o mandaram embora sem nada. E o dono da vinha tornou a enviar outro servo, e a esse eles apedrejaram e o feriram na cabeça, e o mandaram embora, tendo-o afrontado. E tornou o dono da vinha a enviar um outro, e esses mataram, e muitos outros que foram mandados feriram e mataram também. Tendo, pois, ele ainda um filho amado, enviou o filho para cobrar os lavradores. E eles disseram: eis aqui o filho, que tal se nós o matarmos? E a herança será nossa. E pegando dele o mataram e o lançaram fora da vinha. Jesus perguntou: que fará, pois, o Senhor, o dono da vinha, a esses maus lavradores, que rejeitaram, assim, as suas propostas de acerto? Então, Jesus disse: a pedra que os construtores rejeitaram, essa foi colocada como pedra angular, cabeça de esquina. Isso foi feito pelo Senhor e é coisa maravilhosa aos vossos olhos. E os fariseus e os líderes procuravam prender Jesus, mas temiam a multidão, porque entenderam que aquela parábola era sobre eles, e então, deixando, foram embora. Então a pergunta é, diante da falta de resposta dos líderes, que parábola Jesus contou? Resposta: Jesus contou a parábola dos lavradores maus, que arrendaram uma vinha e não cumpriram o combinado com respeito ao pagamento, maltratando os empregados e até matando o herdeiro para tentar ficar com a herança. Essa parábola era uma séria advertência, mas uma advertência de amor, para que aqueles líderes pudessem refletir e ainda terem tempo de se arrepender e assim eles evitar o juízo final. Por isso que no dia do juízo ou na volta de Jesus, essas pessoas elas vão sofrer muito, porque rejeitaram a maior chance de salvação, que era a pessoa do Senhor Jesus Cristo. O alerta para nós é: não rejeitemos Jesus. Não deixemos de lado aquilo que ele coloca como prioridade para a nossa vida. E aí está a devoção, aí está nosso testemunho, o trabalho missionário, nossa fidelidade ao Senhor, nos dízimos e ofertas. Ou seja, nós temos que andar direitinho para que possamos ser considerados bons lavradores, cuidando bem da vinha do Senhor. Senhor te abençoe. O Senhor possa te ajudar e nos ajudar como igreja, como membros da igreja, para que essas lições possam ser assim colocadas em prática na nossa vida espiritual. Tenha uma boa terça-feira, um bom final de terça-feira na presença do Senhor. Fica com Deus.